E aí galera, beleza? Vamos então começar aí nossa terceira aula, né, de conversão de energia, que no planejamento na verdade é a quarta, né, porque a aula passada teve matéria de 2 aulas aí, então essa vai ser um pouco menor do que aquela, mas ainda assim é uma aula importante também. Então, nós vamos continuar falando da máquina de indução trifásica, né, e hoje a gente vai ver a corrente do estator, o fator de potência e, além do rendimento, né, que também vai entrar um pouco aqui, com a obtenção dos parâmetros do circuito equivalente, né, que é basicamente o teste em vazio e o teste de rotor bloqueado, que lembra bastante, né, o que a gente viu lá em transformador, né, que a gente fazia o teste em aberto e o teste em curto-circuito, que é a mesma coisa. A ideia vocês vão ver que é a mesma. Bem, então primeiro vamos começar falando da corrente, né. Lembrando que a gente está falando de máquina de indução, tem o escorregamento, né, tem que ter a diferença de velocidade lá entre a rotação do rotor e do campo girante que o estator está produzindo, certo? Então se a gente considerar esse circuito equivalente aqui, né, que é o que a gente viu lá do I3E, a gente consegue, por exemplo, analisar aqui qual que seria a nossa impedância, né? Basta fazer aqui a soma desses caras em série, em paralelo com esse cara, né, que é o que está aqui, mais esses dois caras aqui que estão em série, né? Isso daria pra gente a nossa impedância. E aí a impedância, né, ou melhor, e aí com a impedância, né, a gente consegue tirar a corrente, basta fazer V sobre Z, né? Lembrando que V é igual a Z vezes I, né? Impedância vezes corrente. E isso é igual a dois termos aqui que a gente tem de corrente, né? Uma corrente de magnetização, que vem aqui pro nosso núcleo, né? Para a parte do nosso núcleo ali, a parte do gap que precisa do ar, né? Precisa magnetizar o ar, que essa corrente é importante. E a parte que de fato vai lá para a carga, né? Que a gente chama de PAG, que é a parte que vem para cá, que está relacionado com o funcionamento da máquina. Bem, vamos analisar aqui alguns casos então. Né? Primeiro, para o caso onde eu tenho, né? A gente sabe que não vai ser exatamente igual a velocidade do rotor igual à velocidade síncrona, mas a gente pode falar que é próximo o suficiente, né, tendendo a síncrona aqui. A gente teria o escorregamento, né, igual a zero, e a máquina operando na velocidade síncrona. Com isso, a gente ia ter que esse termo R2' sobre S vai tender ao infinito, né, que é esse cara aqui. Lembrando que a gente pode dividir ele em duas partes, né, uma parte que é fixa, relacionada só com a perda ali do fio, que não vai mudar, enquanto o resto está realmente ligado com o funcionamento da máquina, com a velocidade que eu estou rodando ali. Então, isso aqui vai tender ao infinito, né? E a corrente I2 vai tender a zero, porque afinal de contas, se eu tenho uma resistência infinita, não vai passar corrente. Ou seja, a minha corrente do estator vai ser igual à corrente de magnetização. Basicamente isso daqui. E para o outro caso, né, se eu tiver com o motor parado lá, com N igual a zero, ou seja, meu escorregamento é 1, aí eu posso falar que a magnitude desse cara é muito baixa. E aí a magnitude do I2 vai ser muito alta. Então a gente teria lá, né, nosso I1 igual sendo a soma desses dois termos. E ele é elevado, né, na partida da máquina. Geralmente aqui de 5 a 8 vezes. Porque afinal de contas a máquina está parada, ele tem que vencer a inércia da máquina. Né, precisa de dar muito torque, precisa dar muita corrente I2 lá para ela, para que a máquina rode. E o outro caso, né, a máquina negativa. Ou seja, eu estou freando a máquina, o campo girante está ao contrário da minha corrente ali, melhor, do sentido de rotação do rotor, né? Então eu ia ter uma corrente ainda maior, porque a velocidade relativa ali do campo girante com o rotor é ainda maior, né? Porque um está girando num sentido, o outro está girando no outro. Então eu estou somando o módulo, né, dessas duas velocidades, eu vou ter mais corrente ainda. Então no modo frenagem a corrente é muito alta. E é basicamente o que a gente tem aqui, né? A gente vê aqui como que se comporta. Então aqui a gente tem, né, o comportamento da nossa curva aqui, como é que ficaria a corrente no estator pelo escorregamento. Né? A gente vê aqui na partida, aqui, por exemplo, né, que é o escorregamento zero, velocidade zero. Né? Ele fica aqui com uma corrente alta. Se eu for para o lado de frenagem, a corrente vai aumentar ainda mais por causa dessa diferença no campo, né, que ele vai ver a corrente, o campo girante no outro sentido. E conforme eu vou chegando aqui, né, perto da minha corrente nominal, né, eu vou chegando perto da minha velocidade síncrona, certo?
Então seria isso daqui. Então, geralmente a gente tem que usar alguma coisa ali nos motores de grande porte para tentar reduzir um pouco essa corrente aqui. Senão sua instalação elétrica, toda a sua parte de proteção tem que estar muito bem preparada para aguentar esse pico de corrente. Beleza? Bem, agora vamos falar aqui do fator de potência. O fator de potência aqui é simples com as definições que a gente já fez, né? Lembrando que o fator de potência vai ser o ângulo entre a tensão lá do estator e a corrente do estator. Ou seja, vai ser o ângulo da impedância ali que a minha fonte está vendo. Né? Vai ser diretamente esse ângulo. Lembrando que o fator de potência é cosseno, né, aqui do ângulo. Mas vai ser diretamente esse ângulo aqui da impedância que vai entrar aqui. Então, se a gente tiver esse circuito equivalente, né, já levando em conta o TVNAM para tirar aquele cara do meio, a gente pode escrever diretamente aqui o cosseno φ só em função do nosso circuito, né, do nosso circuito equivalente. Fica fácil de calcular. E aqui tem, né, destrinchado o que é o RTVNAM e o XTVNAM, se alguém não lembrar lá da aula passada. Vai ter uns outros cálculos também aqui que a gente vai ter que precisar lembrar um pouco das fórmulas da aula passada, então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, né, que a gente tirou esse equivalente de TVNAM lá do circuito completo, né? Então só para ninguém ficar perdido aí. Mas qualquer coisa também pode mandar e-mail que a gente conversa ou pergunta na aula. Bem, então com isso, né, a gente vê que o fator de potência vai variar com o escorregamento, né? Eu tenho escorregamento aqui, então o escorregamento vai mudar o meu fator de potência. E como que ele muda? Seguindo basicamente isso daqui. Eu vou ter um fator de potência aqui, que vai tender a crescer com o meu torque, né, até o meu torque máximo lá. E depois ele decai aqui nessa região linear, né, mostrando que a máquina consegue trabalhar relativamente bem aqui nessa área que a gente tinha visto na aula passada. Certo? Depois do fator de potência a gente pode falar um pouco do rendimento, né? Vai ser basicamente a potência de saída por potência de entrada. No caso do motor, a potência de entrada vai ser 3VI cosseno θ1, né? Porque eu estou alimentando uma máquina trifásica. E a potência de saída vai ser essa potência de entrada aqui, menos as perdas que eu tenho no cobre, né? Então o R1 e o R2 lá. A parte do RC, né, que eu poderia ter também, do núcleo do estator, que são as perdas que eu já teria. E aí a gente entra nas perdas também aqui mecânicas, certo? Então aqui o do R1, aqui do R2, e aqui a gente tem as perdas mecânicas. O escorregamento, o rendimento, desculpa, também depende bastante do escorregamento. Nessa máquina tudo depende do escorregamento, porque ele me dá a noção do quanto a máquina está carregada ou não e tudo mais, certo? Então a gente pode, por exemplo, verificar considerando apenas as perdas na resistência do rotor, né? Então, por exemplo, a perda na entrada aqui, que é o que a gente teria de PAG, que é a potência que está indo lá para a máquina realmente funcionar, né? Eu tenho, isso aqui também tem lá na formulazinha, que é o R2 linha lá sobre S, R2 sobre S lá, está na aula passada também. Então se eu multiplicar aqui, né, a perda só no rotor, eu vou ter esse cara, né, RI ao quadrado. E se a gente olhar em relação ao PAG, basta multiplicar esse cara aqui por S que a gente vai chegar no mesmo cara, porque aqui é o S dividindo, né? Então, se eu for olhar minha potência de saída, que vai ser um menos o outro, eu vou ficar com isso daqui. Então, dá para calcular uma eficiência que a gente chama aqui de interna, né, como sendo esse valor aqui, olhando diretamente para esse PAG aqui, que é o R2 e 2 ao quadrado, né, sobre S. Mas aqui, se vocês tiverem na dúvida também, só olhar na aula passada onde a gente define certinho. Mas aqui é a nossa eficiência ideal, né, eficiência interna, só olhando para essa parte da máquina. Se a gente olhar as outras perdas, né, a gente vai ver que a eficiência real da máquina, obviamente, vai ser menor, né? E, para manter uma eficiência relativamente alta, eu preciso que o meu motor de indução esteja próximo da velocidade síncrona, né? Porque se a gente vê aqui, né, se eu tiver com um escorregamento baixo, as duas potências vão estar mais próximas. Então a minha eficiência vai ser melhor. Então aqui tem também o gráfico, certo? Então a gente teria aqui, né? Esse daqui é a eficiência ideal, né? Que foi aquilo lá que a gente calculou aqui, só dessa parte do PAG. E a eficiência de verdade, ela sobe relativamente igual
esse cálculo, mas aí na parte lá mesmo, onde a gente vai operar, ela tem esse comportamento aqui. Bem, então a gente já viu essa curvinha aqui. A gente sabe que essa aqui é a parte da partida do motor, que é uma operação instável, né? A gente tem esse torque máximo que ela bate aqui. E depois dela eu tenho a região de operação estável, que é onde a gente vai realmente tentar trabalhar com essa máquina, certo? Então é aqui que a gente costuma trabalhar com ela. Então, né, se a gente olhar lá com o que a gente viu até aqui, a gente vai ver... Desculpa. A gente vai ver que em regime permanente, né, que é onde a gente vai trabalhar aqui, a máquina de indução ela tem que ter um baixo escorregamento, né? Afinal de contas, a velocidade vai estar próxima aqui do campo girante, vai ser próxima da síncrona. Então ela tem que operar com baixo escorregamento para ter um alto rendimento e um bom fator de potência, né? E, de fato, né, em regime permanente ela vai operar ali. Bem, aí aqui também tem um negócio que dá para ver bem, né? Embora a velocidade do rotor vá variar com o carregamento, né, igual a gente viu também naquela discussão que a gente fez na aula passada, com a fórmula e tudo mais, a gente pode verificar, né, que a variação é pequena. Por exemplo, aqui eu vario 50% do torque. Eu saí de 100 para 50 ou de 50 para 100, que seja. E a minha velocidade variou só 5%, ou seja, tem uma variação relativamente baixa mesmo de tensão para um certo torque. Óbvio, depende um pouco do projeto da máquina, mas no geral é isso daqui mesmo, ok? Bem, agora vamos falar então dos parâmetros do circuito equivalente, que é a parte mais pesada e mais interessante aqui da nossa aula. Então, né, assim como naquele caso do transformador, para obter os parâmetros do nosso circuito, né, por exemplo aqui R1, R2, X1, X2, Xm, né, desprezando lá o RC, a gente precisa fazer dois testes igual a gente fazia com o transformador. Então a gente vai fazer o teste em vazio, né, que é teste sem carga, que é equivalente ao teste aberto lá no nosso transformador, né, tá falando aqui. E ele vai dar informação para a gente sobre a corrente de excitação, além das perdas rotacionais e as perdas no núcleo. E basicamente consiste em aplicar a tensão nominal no estator da máquina, deixando o rotor livre sem nenhuma carga, e medir a tensão, a corrente e a potência ativa consumida. Ou seja, eu não vou colocar nada no eixo, eu vou deixar o eixo livre lá para girar. Ou seja, se ele está livre, ele vai girar muito perto da nossa velocidade síncrona. E a gente vai entrar naquela discussão que eu fiz no começo dessa aula, mas eu vou falar de novo aqui do que isso implica na máquina. Então a ideia é fazer isso e depois medir, né, a tensão lá, corrente e potência. Bem, o outro teste é o teste de rotor bloqueado. Esse teste de rotor bloqueado é igual ao teste de curto-circuito, né, que a gente tinha lá no transformador. Então, ele vai me dar informação sobre as impedâncias lá de dispersão. E eu vou aplicar nesse caso, né, lá no transformador, né, a gente usava o outro lado do transformador, aplicava corrente nominal, né, e media. Aqui a gente vai bloquear o rotor, porque a gente não vai de fato fazer um curto porque não é um transformador. A gente vai bloquear o rotor para ele não girar. Mecanicamente mesmo a gente impede ele de girar. Aí a gente vai aplicar tensão até a corrente chegar no nominal, que se esperaria ter ali do estator, que essa parte é igual lá no transformador. E daí a gente mede tensão, corrente e potência ativa. E aí esse teste deve ser realizado considerando a frequência esperada de operação no rotor durante a operação normal. Então, se a máquina opera com baixo escorregamento, eu teria que aplicar uma tensão com uma frequência reduzida, porque obviamente o valor lá da indutância vai mudar com a frequência, certo? Mas a gente não fica fazendo isso. Ela já é meio que pensada com essa diferença de rotação e tudo mais. E ele já tem um R2 que é projetado para ser elevado na partida, né? Para ter um melhor torque, e baixo durante a operação. Então, o I3R recomenda utilizar 25% da frequência nominal, não precisa ser um valor tão baixo assim, né, para o teste do rotor bloqueado. E para rotor, isso aqui, né, toda essa discussão aqui é feita considerando motores grandes, que vão operar com cargas muito boas.
Em motores pequenos, né, menores aqui de 20 HP, esse efeito da frequência pode ser desprezado e você pode fazer o teste mesmo com 60 Hz, que você não vai perder muita informação. Então, conforme o motor vai crescendo, tudo que eu discuti aqui fica mais importante. Mas você pode usar mesmo 60 Hz para fazer, que não tem problema. Bem, então o que a gente faz? Né? Primeiro a gente mede a resistência do estator. Né? Afinal de contas a máquina está lá, eu quero descobrir as impedâncias dele. O que eu posso fazer no começo já é medir o valor de R1. Eu literalmente vou lá com o multímetro e meço, né? E aqui tem uma discussãozinha só de como é que eu faço para medir, né? Porque como a gente vai estar medindo e o enrolamento pode ir lá estar ligado em Y, né? Ou em delta, dependendo do que eu estiver medindo aqui, eu vou ter valores diferentes, né? Então, por exemplo, se eu medir aqui em delta, né? Eu teria que fazer o série desse cara com o paralelo disso daqui, e aí eu saberia o que eu ia medir. E aqui nesse outro cara, eu ia estar medindo 2 braços aqui, né? Então é por isso que aqui eu divido por 2. Então, basicamente é saber fazer o equivalente aqui para saber o que eu estou medindo. Se tiver em Y, geralmente a gente aplica isso daqui. Se tiver em delta, isso daqui. Bem, aqui é a mesma coisa, só essa discussão. Aqui eles chamam de R medido, né? Aqui seria com aplicando tensão e corrente, mas se você substituir isso daqui por R medido, dá a mesma coisa. Né? Então, aqui no caso se aplica corrente CC, né? Que é basicamente o que o multímetro faz, só para medir mesmo a resistência. Então, que é a mesma discussão, só que aqui direto com a parte de medida. Né? Se você puder medir a resistência, você usa isso. Se tiver só tensão e corrente, você usa isso daqui. Bem, então vamos para os testes. Né? Primeiro teste invasivo. Então, eu vou aplicar a tensão nominal no meu estator, sem nenhuma carga no rotor. E aí eu vou medir V1 e 1 e a minha potência, que eu vou chamar aqui de no load. Né? Potência aqui em vazio. Para essa situação, como eu tinha discutido lá, as minhas velocidades vão ser praticamente iguais. Meu escorregamento vai ser praticamente zero. Então, daquele meu circuito equivalente lá, a gente pode jogar fora aquele outro braço lá do rotor. Porque não tem quase nada indo para lá, já que a máquina está em vazio e meu escorregamento é praticamente zero. Né? Aquele R2' dividido por S está tendendo ao infinito. Então, daqui, eu consigo tirar o valor do meu V1, né? Eu meço lá. E eu sei que o meu valor da impedância, né? Que vai ser a soma aqui de todo mundo, vai ser V1 sobre I1. Beleza? Com esses valores aqui, o que eu tenho mais que eu posso fazer? Eu posso achar o valor de R, né? É a única resistência aqui, porque a gente está desprezando RC. Também discuti na aula passada, que dá para desprezar. E ele vai ser basicamente a potência que eu medi, né? Porque é potência ativa, então só ele vai ter potência ativa. Esses dois caras aqui seriam potência reativa, por isso que a gente pode usar direto nele. Então a gente tem essa potência, e eu divido por 3 I ao quadrado, né? I1 ao quadrado. Então basicamente eu faço essa conta e eu consigo obter o meu R. E se eu tenho o R e eu tenho o Z, eu consigo obter o X, né? Só que no caso eu vou obter o XNL, né? Que seria o que dá para obter do meu RNL e ZNL. Ou seja, o que é o XNL? É a soma desses dois caras. Eu ainda não tenho como separar esses dois termos aqui, o X1 e o XM. Eu calculo a soma deles. E por último, eu posso falar que minhas perdas rotacionais podem ser obtidas por essa forma. Então, a minha perda rotacional é o PNL que eu medi, menos a parte da potência que está nesse cara aqui. Beleza? Então, basicamente isso. O teste de rotor bloqueado, então, que seria o nosso do curto-circuito, a gente vai desprezar o ramo de magnetização. Então a gente vai aplicar uma tensão reduzida de forma a obter aqui, né, corrente nominal no meu estator e medir o V1 e 1 e a minha potência, que nesse caso a gente vai chamar de bloco aqui, né, potência do bloqueado. E nesse caso, quando eu tenho a velocidade zero e eu tenho o escorregamento ali igual a 1, o que eu tenho? Eu tenho que esse termo aqui vai ser muito pequeno em relação à magnetização. Então
eu posso, né, entre aspas, tem uma aproximação aí, obviamente, entre aspas, dizer que a minha corrente está indo todo lá pro torque de partida, certo? Todo para tentar fazer a máquina partir. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho a potência em cima dos meus resistores, que nesse caso é a soma desse cara com esse cara, né? Eu consigo obter da potência e da corrente que eu tenho medido, e a impedância que eu consigo obter também da V que eu meço e do I que eu meço. E o Z vai ser a soma de todo mundo, né? E aí, de novo, se eu tenho Z e eu tenho R, eu consigo tirar o X, certo? Então eu conseguiria tirar o XBL, que seria agora X1 e X2. Eu consigo tirar ele e colocar aqui. E aí, né, como é que a gente separa esse X1 e X2 aí, né? Porque aqui também teria aquela parte da frequência lá, mas vamos fazer de conta que a gente está fazendo na frequência certa. Como que a gente pode separar o X1 e o X2 nesse caso? A gente costuma usar umas tabelinhas aqui que dão umas classes pra gente. Na aula que vem eu vou mostrar algumas dessas outras classes aqui. Mas basicamente é seguir isso daqui, né? Se eu tiver um rotor bobinado, por exemplo, é igual. Se eu tiver um classe A ou B, é 40 e 60, né? Esse cara vai ter 40% do valor, esse aqui 60. Classe C, 30 e 70 e o D também é 50 e 50. Só usar essa tabelinha aí para separar. Tendo determinado, né, o X1 e o X2, é só eu lembrar lá do meu primeiro cara que eu fiz aqui, né? Lembra que a gente fez o vazio? Que a gente tinha chegado na soma do X1 com o XM. Então, se eu quiser obter o XM agora, basta descontar do XNL o valor de X1. E, né, eu também consigo descontar aqui o R2 tirando o RBL, né, que é a soma dos dois caras. Eu consigo descontar o R1 que eu medi, né, com o multímetro antes de começar. Então daqui eu tiro todos os meus parâmetros. Mas, né, como eu disse lá, a gente ignorou ali a reatância de magnetização, né, nesses cálculos aqui. E aí, se a gente ''quiser determinar, né, usando esse cara, a gente pode, né, mudar o valor ali do nosso R2', utilizando essa fórmula aqui, né. Seria basicamente, né, como se a gente fosse aplicar aqui circuitos elétricos para levar em conta que eu tenho esse ramo em paralelo quando eu calculo esses caras aqui. Então eu posso arrumar o valor do meu R2, né, baseado nos outros valores que eu tirei da tabela. Então, nos outros valores que eu tirei dos ensaios, desculpa. Então, se eu já obtive todos os ensaios, né, a última coisa que a gente faz é obter o R2'. Ao invés de obter por essa fórmula aqui, que é o mais aproximado, a gente pode, por exemplo, obter por essa fórmula aqui, que de novo, a gente tem todos esses valores, né? A gente tem o X2', que a gente acabou de calcular aqui pela tabela, certo? A gente tem o X de magnetização, que a gente calculou também lá do primeiro ensaio, né? A gente tira daqui também. A gente tem o R do rotor bloqueado e tem o valor de R1. Então dá para tirar daqui o valor do R2' mais correto, vamos dizer assim, né? Levando em conta que eu teria esse cara aqui em paralelo no rotor bloqueado. Bem, por que é importante eu saber, né, o meu circuito equivalente? É com isso que a gente vai poder calcular várias características dele. Então, entender a relação torque-velocidade vai depender de um bom circuito equivalente, né? A gente viu na aula passada que depende desses valores o meu torque, para eu entender como é que o torque vai se comportar com a velocidade, né? Recomendo olhar lá a formulazinha da aula passada. Nessa aula também no começo a gente falou ali da corrente de partida, que depende desses meus parâmetros, o próprio fator de potência e o rendimento. Então tudo aqui vai depender desses valores de R1, R2', X1, X1' e XM. Então a gente precisa calcular corretamente eles. Bem, isso era o que mais tinha de conteúdo, agora tem alguns exemplos aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido entre eles, depois vocês dão uma olhada se vocês ficaram com dúvida, alguma coisa. E aí a gente tira a dúvida na aula sobre esse exercício, ok? Porque eu vou postar esse vídeo na quinta. Vocês vão ter aí bastante tempo pra gente conversar na aula de terça, caso fique dúvidas aqui. Mas eu vou explicar por cima o que está acontecendo aqui. Então a primeira coisa, né? Ele dá pra gente aqui um motor.
certo? Ele fala que é gaiola de esquilo, 60 HP, 2200 volts, 6 polos, 60 Hz. Aí ele me dá aqui os dois testes, né? Então ele fala que o teste sem carga, né, vazio, foi feito com esses dados. O teste de rotor bloqueado me deu esses dados aqui, né, levando em conta que agora ele leva essa frequência de 15 Hz em compensação, porque é acima de 20 de potência aqui, né, de cavalos. E ele me dá já qual que é a minha resistência CC aqui do estator, então ele já mediu também. Então ele pergunta, né, quais são as perdas rotacionais sem carga, os parâmetros do circuito equivalente recomendado pelo I3E e os parâmetros do circuito equivalente de Thevenin, se eu quiser já simplificar o meu circuito. Então, os perda rotacional sem carga, né? Lá do teste em vazio, eu sei que a minha potência foi 1600, né, daqui do enunciado. Basta fazer igual eu expliquei ali na parte da matéria, né, isso descontando a parte da perda no R1, que é do cobre. O resto vai ser perda rotacional, então é só tirar daqui direto. Aí ele vai fazer o cálculo então do circuito equivalente, né, pelo I3E. Aqui tem explicação de novo de como funciona, né? Isso aqui é só a teoria do que eu já expliquei. Basta aplicar lá. Então ele vai calcular aqui, né, tensão, o Z, o R, vai tirar aqui, fazer descontar o XNL e vai obter. E vai fazer a mesma coisa também lá pro teste do rotor bloqueado. Ele vai obter o R2, vai obter o X1 e o XM no final. E aí, né, ele quer fazer o cálculo aqui de acordo com aquela correção que eu falei, que é mais correta, né, por causa do meu ramo de magnetização. Então ele recalcula aqui o meu R2' para esse valor aqui, ok? Mas aqui é basicamente aquilo lá que eu mostrei das fórmulas desses dois ensaios aplicadas aqui com números. Então vocês podem dar uma olhada. E por último, né, o que ele faz aqui é traduzir para o modelo de Thevenin, né, que também estava lá na nossa primeira aula, né? Então se eu tenho todos os meus parâmetros aqui, é só aplicar o teorema de Thevenin, né, obter qual é a minha tensão de Thevenin e o R de Thevenin. E aí eu chego aqui nos meus valores para esse modelinho simplificado, né, de Thevenin, que não tem nada em paralelo. Ficaria só, né, dessa forma aqui, mas lembrando que a gente vai substituir esses caras aqui e o ramo de magnetização pelo Thevenin. Então esse exemplo é só isso. Aqui é um exemplo que eu acho que é bom vocês darem uma olhada com calma, porque ele calcula várias coisas aqui, né? Então ele dá lá, ó, tanto os parâmetros já como a máquina, né, os dados dela aqui nominal, e ele pede para calcular um monte de coisa, né? Então aqui é bom para vocês verem lá os conceitos, verem as fórmulas que eu dei na aula passada e nessa aula. Então ele calcula o I1 e o torque na partida, né? Então ele calcula lá o Z, dado os parâmetros que ele tem, né, na partida, para o S igual a 1. Com o Z, o V, ele calcula o I. Depois ele consegue calcular aqui, né, a nossa velocidade síncrona. E com isso ele tira aqui qual que seria a minha corrente no rotor e o meu torque de partida, né, porque depende desse valor de corrente. Mas de novo, isso aqui é só aplicar circuitos elétricos, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida aqui, vocês podem me perguntar, mas literalmente é ficar fazendo V igual a ZI, sabendo quais são os Zs que estão sendo envolvidos ali e os valores de I. Então é bem tranquilo. Só essa fórmula aqui, né, do torque lá máximo de partida, né, que é o PAG por ômega-S, que talvez vocês tivessem um pouco mais de dificuldade de lembrar, né? Ele basicamente só substitui aqui, isso aqui é o PAG, como eu falei lá, R2' e 2' ao quadrado sobre S, né? E ele joga aqui. Bem, depois ele pede para calcular escorregamento, né, isso aqui tudo para carga nominal. Escorregamento, corrente no estator, corrente do estator dividida pela corrente, né, de partida pela nominal, para a gente ver a diferença, fator de potência, o nosso rendimento interno ou ideal, né, e o real. Então, escorregamento, né, simples de fazer. Fator de potência também basta pegar lá o nosso ângulo, que a gente já tira aqui da própria impedância. Corrente nominal basta fazer V por Z, né, que eu falei, basta ficar aplicando dessa forma. Aí a gente pode ver o quanto aumenta, né, a corrente na partida e calcular o torque nominal aqui, também com a nossa formulazinha. Aí ele calcula o rendimento interno, né, que é aquele lá que só depende do escorregamento.
e calcula o real, né, que é o P de entrada, que ele tem também todos os valores, e o P de saída, que vai ser a mecânica menos rotacional, né? O mecânico, torque vezes velocidade mecânica. Então a gente tem o torque, a gente tem a velocidade, a gente converte aqui para radiano, né? Lembrem sempre de converter para radiano. A gente tem o valor da potência mecânica. E basta descontar a potência rotacional que vem lá, né, do nosso outro item lá. Né? Vamos olhar aqui, que ele dá pra gente a perda rotacional. Se ele não desse, né, é só lembrar do ensaio lá de invasivo, né? Eu ia falar circuito aberto, já estava confundindo com o transformador de novo. Então, bastava lembrar também do nosso ensaio sem carga, mas ele deu ali no enunciado, né? Então basta jogar aqui, descontar e tirar esse valor pela potência de entrada. Esse aqui é o rendimento da máquina real. E as últimas coisas, ele pede o escorregamento, quando eu tenho torque máximo, e o valor do torque máximo. Essas duas formulazinhas aqui, a gente deduziu na aula passada. Então é basicamente aplicar. A gente tem, de novo, né, todos os valores aqui do nosso circuito, né, os nossos parâmetros. Então é bem tranquilo. Tipo, obtendo os nossos parâmetros e sabendo qual é a forma que você tem que usar, você calcula tranquilamente. E aí ele pergunta qual o R externo que eu teria que colocar, né? Se eu fosse colocar algum R lá no meu rotor, se ele for bobinado, né? Obviamente, senão eu não tenho acesso. Mas se eu tiver um rotor bobinado e eu quiser colocar um R externo para mexer no valor do meu torque máximo, qual seria o valor desse R para que eu tenha um torque máximo com S igual a 1, né? Então a gente joga o S igual a 1, certo? E vê qual é o valor que eu ia ter de R aqui, dado que esse aqui é o torque máximo, né? A gente já deduziu a forma. Então, só fazer isso. Aí esse outro exemplo aqui é também um pouco mais só calcular uns negócios mais tranquilos também, vocês vão ver. Então ele dá os dados aqui, fala da carga, da velocidade, né? Fala que tem que reduzir a velocidade do rotor usando resistências, né? E dá o valor da resistência por fase do rotor. Aí ele dá também razão de Speed e manda desprezar as perdas rotacionais, né? A gente tira a velocidade síncrona dos dados aqui. A gente sabe o escorregamento nesse caso que ele estava operando antes. A gente sabe qual vai ser o escorregamento para o caso que ele quer operar, né? E aí, pelo circuito equivalente lá, né, se eu quero que a máquina tenha o mesmo torque, né, a gente tem que assumir que esse cara aqui e o I2 não altera, porque afinal de contas é isso que calcula, né, o meu torque lá. Então eu tenho que garantir que esses caras não vão se alterar. Então, né, se eu vou desprezar a perda rotacional, o meu torque do motor vai ser igual ao consumido pela carga, né? Não vai ter mais aquela outra parcela nas minhas perdas lá, por exemplo, se eu fosse calcular o rendimento. Então, se eu tenho, né, a mesma unidade de espiras, né, no primário e no secundário, fica mais fácil de fazer o cálculo. Eu só preciso ter essa condição aqui, né? Tudo isso para falar que eu precisava só ter isso daqui. Meu R2 sobre o S1 tem que ser igual o R2 mais o R externo sobre o S2, né? Só fazer uma regra de 3 aqui. Bem, o último exemplo. O motor aqui de indução trifásico, dá os dados, corrente de partida. Né? É 6 vezes o valor da nominal. E aí tem que determinar, né, qual que é o torque de partida como percentual do torque a plena carga. Né? O escorregamento e a velocidade para os quais o motor desenvolve torque máximo. E a letra C vai ser a tarefa de vocês, está escrito lá na frente, que é o torque máximo como percentual do torque a plena carga. Mas também é bem simples de fazer. Então a primeira coisa, torque de partida como percentual do torque a plena carga. Então eu tenho velocidade síncrona. A plena carga eu sei a velocidade, eu sei o escorregamento, né? Vou só jogar na formulazinha. Pela expressão lá do torque, eu calculo aqui, né, o que seria aqui equivalente a ele. E aí basta dividir um pelo outro, certo? Então eu teria o torque na partida e teria o torque, né? Torque na partida e o torque a plena carga. Então na partida eu tenho isso e na plena carga eu tenho isso daqui. Se eu cortar, né, porque eu sei que esses caras aqui não vão mudar, eu fico só com essa relação do I2 partida I2
né, em plena carga, full load, né? Esse FH é full load, ao quadrado, que os dois estão ao quadrado aqui. E como eu sei que na partida o S é igual a 1, né, eu vou ficar só com o meu escorregamento a plena carga multiplicando. Então eu corto esses caras, não preciso nem saber como que eles são. Fico só com isso daqui. Se eu só preciso disso daqui, e eu tenho os valores, já que ele me falou que vale 6 vezes, né, a corrente de partida em relação ao plena carga, só eu substituir essa relação aqui por 6. O escorregamento a gente calculou já para plena carga. Então é isso daqui. A gente sabe que o torque aqui, a plena carga, é 180%. Né? Ou melhor, o torque de partida é 180% do nominal da máquina, que é plena carga. O item B é basicamente aplicar aquela fórmula também que a gente deduziu na aula passada, né? Para calcular aqui o escorregamento e a velocidade para quais o motor desenvolve torque máximo. Inclusive essa discussão aqui do B aqui ajuda a entender de onde vem também esse cálculo aqui do 5.4 C e D. Né? Então se ficou um pouco com dúvida, dá uma olhada nesse aqui também que talvez ajude. Então eu parto da fórmula lá, né? Eu sei o meu STmax. Se eu tenho esses valores, eu consigo fazer a relação, né, de novo. E eu chego só na relação aqui dos valores que eu preciso, né? Então basta jogar eles aqui, calcular, e eu vou tirar o meu valor aqui final, né? E para velocidade, a mesma coisa, né? Se eu já sei ali que eu quero calcular só esse escorregamento nesse caso, né? Eu vou ter esse valor, eu consigo chegar na minha velocidade. Se ficar alguma dúvida também, é só me mandar e-mail. Não precisam ficar com vergonha aí, beleza? Bem, era basicamente isso. Aí lembrem de entregar o item C desse último exercício aqui, né, como uma tarefa. E na próxima aula a gente vai falar então do fluxo de potência na máquina de indução, como que é o fluxo da potência, não só a potência. Como que a resistência do rotor vai mexer nessa operação da máquina de indução. E eu vou falar de umas outras coisas um pouco mais conceituais, né, do rotor de dupla gaiola de esquilo e rotor de barras profundas, além de mostrar aqui algumas classificações dos motores de gaiola de esquilo que vão entrar, inclusive, né, naquela nossa tabelinha lá do nosso ensaio, né, que eu falei. Então a gente vai discutir um pouco dessas classes aí, ok? Então, basicamente isso. Qualquer dúvida, só me mandar um e-mail então, pessoal. Beleza? Era isso então. Bons estudos aí para vocês e até a próxima.